Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Muito boa tarde, ouvinte do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Saiu o sol, sábado de sol no Rio de Janeiro. E com o sol maravilhoso nessa cidade linda, o nosso tema de hoje é turismo. E quem está aqui no estúdio conosco é o Maurício Werner. Ele é diretor da Rio Tour. E nós vamos conversar sobre vários assuntos que estão construindo a nova maneira de se perceber o turismo no Rio de Janeiro. Muito boa tarde, Maurício Werner. Boa tarde, Margarete. Um prazer aí falar com o seu programa, com seus ouvintes, com essa turma nesse sol maravilhoso de Rio de Janeiro. Aliás, cariocas não gostam de dias nublados, né? Exatamente. Aqui, quando o sol sai, é festa. É verdade. Maurício, vamos lá conversar um bocado, não é? Porque o público que nos ouve, né, evidentemente é um público geral, mas tem aquele segmento de ambientalistas, não é, que estão considerando a perspectiva da sustentabilidade no turismo, né? Nós temos os professores, nós temos aí as pessoas imediatamente também ligadas à questão da educação e da cultura, e, é claro, os amantes do Rio de Janeiro, né? Como eu, amante do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa que, apesar de tudo, continua belíssima, né? Com o seu frescor, com a sua simpatia, com a sua alegria de viver. E é essa alegria de viver que está no contexto aí da nossa fala, da nossa atenção, não é, ao turismo no Rio de Janeiro. Maurício, por gentileza, nós sabemos aí que o governador, não é, nós estamos com várias propostas, as coisas estão mudando, apesar de todas as nossas dificuldades. O lema é a superação. O lema é a superação de todos os obstáculos, né, que venham para que nós possamos, né, superá-los, não é? E fincar a nossa bandeira como trabalhadores, como brasileiros, né, cidadão carioca, apesar de todas essas questões, não é? Do ponto de vista, então, dessa nova estrutura que está chegando aí, a roda gigante, não é? Dessas novas compreensões do turismo, a globalização, né? A rede hoteleira, as inovações, não é? O mundo inteiro, hoje em dia, tem uma percepção diferenciada do turismo, não é? Muda e evolui, não é? Em pouco tempo e rapidamente, aliás, como tudo, né, atualmente. E o turismo, evidentemente, está nessa. Maurício, então nós perguntamos a você quais são as grandes estratégias para o turismo em 2020. Professora Margarete, a senhora tem toda a razão aí em relação aos seus comentários, é hora de virar a chave. Essa chave começa com a população. A gente fica esperando muito que o poder público resolva a vida da cidade, mas é a gente quem coloca esses gestores no poder. Então a gente começa em 2020, né, ter um ambiente político aí de novo se instaurando, e a mudança, né, que faz com que a gente tenha uma visão um pouco mais educada sobre a questão da atividade turística. A gente ainda tem um olhar um pouco marginal, porque a gente ainda vê uma cidade separada, o rico, o pobre, o asfalto e a favela, e eu acho que a gente começa a repensar esse modelo. Ainda uma pesquisa recente do Sebrae, o primeiro sonho do brasileiro na década passada era ter uma casa própria. Hoje a pesquisa nova, ela traz que 43% dos brasileiros querem ser dono do seu próprio negócio. E aí mais uma oportunidade para o investimento na atividade de serviços, e onde o turismo se inclui. Depois, o segundo sonho do brasileiro, que talvez devesse ser a casa própria, porque na verdade era o primeiro, passou para o terceiro no ranking. O segundo sonho do brasileiro hoje é estudar. Então, o processo de educação que a gente estava cobrando há muito tempo, acho que agora ele começa a se consolidar. E aí, nesse caso especificamente, os governos, tanto municipal, federal, estadual, deverão estar olhando com muito afinco para essa levada de 2020 em diante. E o terceiro sonho do brasileiro, aí sim, é ter a casa própria. Ou seja, há uma mudança de comportamento de consumo
que é importante a gente observar, porque isso garante, a médio e longo prazo, uma sustentabilidade social através da educação. Porque a questão da sustentabilidade é muito mais do que tratar das nossas plantas, dos nossos animais. Tem a ver exatamente com um conceito de... todo. Exatamente. A gente trabalhar a sustentabilidade social. Exatamente isso, Maurício. Eu estava aqui refletindo enquanto você fazia suas colocações, e a primeira palavra que me chamou a atenção, a sua frase agora, que eu vou selecionar, é o educar para o turismo. Não é? O educar para o turismo é o que vai dar a percepção diferenciada de não mais ter aquela visão de uma sobrevivência imediata, porque se faz necessária, ela tem que haver infraestrutura política para isso, mas o ser humano ele precisa ampliar os seus horizontes, não é? Até pelo mesmo caminho por onde ele possa sobreviver, e então ter a sua casa própria, que seria aí, até então, a pesquisa que foi feita no passado. Perfeito. Não é? A ferramenta. Não é? E depois você falou aí do empreendedorismo. Não é? E o turismo ele é um eterno espaço para isso. Não é? As riquezas que nós temos, ela é assim, a mola propulsora econômica, a gente não pode negar isso, a gente tem que destacar isso dessa cidade. Professora Margarete, só para a senhora ter uma noção e um exemplo para o que a senhora está falando, é exatamente, vamos pegar ali um recorte pequeno da cidade do Rio de Janeiro, aquele pedaço ali de São Conrado. São Conrado ali, a gente tem uma economia de microempresários que são os pilotos de parapente, os pilotos de asa delta, né? E todo aquele entorno, os quiosques. Aproximadamente são 100 pilotos cadastrados. Se cada piloto faz em média entre 3 e 4 voos por dia num período de alta temporada, nós estamos falando de uma movimentação ali econômica mensal de 20 milhões de reais. Ou seja, 20 milhões de reais trabalhando naquela economia local por pequenos empreendedores, por pequenos empresários, que são os pilotos, que são os ajudantes, que são os carros que transportam e, obviamente, aquela economia. E absolutamente com pouco impacto, ou seja, com muito pouco impacto no meio ambiente negativo, ou seja, ali é a contemplação, ali é a montagem da estrutura, ali é uma rampa própria. Ao contrário, eles até conservam aquela área justamente para que claro, haja... porque é aquele ali o nosso produto, exatamente. A gente migra mais um pouquinho para a região ali da Barra, onde é ali aquele pedaço do quebra-mar, uma concentração de pequenas empresas também, que fazem o stand-up, né? Ou seja, aquela navegação nas pranchas com remo. E aí você tem ali grupos de 60, 70 pessoas que vão até as ilhas, ali na frente, as Ilhas Tijuca, e aí vão fazendo programas de turismo absolutamente sem óleo, sem motor, sem barulho, né? E ao mesmo tempo com a visão ecológica, com a visão de proteção ambiental. E são esses movimentos pequenos que eu acredito neles. São as pequenas ações que transformam grandes resultados. Até porque a gente, como é um país muito diversificado e por conta de tantas disparidades, é muito importante que essas ações elas sejam plantadas e, na verdade, trabalhadas de uma forma com que as pessoas sintam o desejo de fazerem parte desses grupos e aí sim aumentarem a possibilidade dessa nossa consciência e, portanto, do nosso resultado mais social, mais digno, mais ambiental, né? Exatamente. E também não deixa de ser o fomento aquele entendimento do chamado turismo sustentável, que ele se estrutura, ele tem o seu lucro, ele investe no espaço, ele promove o turismo, tira o que lhe é de direito e oferece ao meio ambiente uma estrutura, um contexto onde ele não ataca os recursos naturais. Ele se transforma em turismo sustentável. É verdade, professora. Né? O saneamento ambiental, né? A gente precisa avançar um pouco nisso, mas assim, a questão dos resíduos, da balneabilidade, a questão aí do turismo sustentável, é um turismo que tem assim, um apelo socioambiental muito importante, que é o consumo sustentável. E esse acho que é um novo e importante conceito impulsionador
dessa economia. Cada vez mais os turistas estão preocupados com a sua pegada ambiental, né? Exatamente. É aquela questão de que a compreensão do turismo sustentável e do turista sustentável hoje já traz um novo paradigma. Ela já traz, né, várias circunstâncias, como você colocou aí, a balneabilidade das praias, etc., mas o comportamento reativo do próprio turista, que quer ser sustentável, ele já traz isso, inclusive porque o conceitual dele, que vem de fora, estou falando do ponto de vista internacional, já está bem trabalhado nisso, não é? Perfeito, professora. E essas atividades turísticas, elas estão se aperfeiçoando, não só na busca de novos roteiros atrativos, atrações ligadas exatamente a essa questão, mas aos conceitos de sustentabilidade através das certificações. As certificações de sustentabilidade que as grandes organizações também elas fazem uso dela, como a LEED, como a Aqua, com equipamentos de aproveitamento de água de chuva, telhados verdes, né, que são importantíssimos, a iluminação natural, que traz para a gente assim, uma redução de consumo de energia, coleta seletiva de resíduos, entre outras ações. Ainda ontem, eu tive a oportunidade, ou anteontem, eu tive a oportunidade de estar com o Marcelo Spilman, amigo, né? O presidente lá do Aquário, do Aquarri, que nos dá tanto orgulho, né? Como que ele fez, por exemplo, o planejamento da iluminação. Hoje, 30% do consumo dele já é baseado nas bases dele lá de painéis de fotovoltaicos, né? Para que possam estar buscando aquela energia e compartilhando ela e reduzindo, portanto, o custo operacional através dessas ações. Exatamente. Essas características sustentáveis, elas têm que vir à mídia para que as pessoas compreendam o que está por detrás em termos de infraestrutura do turismo, espaços culturais, etc., né? Você falou aí, citou esse exemplo, eu vou citar também o exemplo de um engenheiro que esteve aqui, que é um destaque na área do meio ambiente, que é o Favoreto, né? Carlos Favoreto, né? Nós fizemos um trabalho lá recentemente, não é? Fizemos um trabalho lá recentemente, conhecemos o campo de golfe. Sensacional, esse campo de golfe é sensacional. Já é turismo, né? Já um point ali, não é? Um abraço para o nosso Celso Bueno, né? Nosso anfitrião lá do golfe, lá que é a pessoa que nos recebe lá. É verdade. E ele tem ali todo aquele trabalho de reaproveitamento da água da chuva, não é? Reutilização, né, no caso. E faz a irrigação todinha. Aquilo ali é um aparato que já, em si já é um turismo, não é? Para você conhecer, é visionário, né? Para você conhecer ali como é que funciona, né? Certas estruturas. E aí eu vou arrematando de novo com a nossa conversa inicial, né? O turismo, ele evidentemente nós temos o turismo tradicional e nós temos que ter todo o roteiro, né, que faz parte da cultura da cidade, mas nós temos também já dilatando aí, ampliando visões, não é? De conhecermos dentro desse viés aí da sustentabilidade todos esses critérios. Então já falamos aqui do critério do ecoturismo, né, do stand-up paddle, já falamos um pouco da questão do empreendedorismo, que também é sustentabilidade, livre, né, do Fogo Livre, que esse pessoal estão todos empreendendo, não é? Todos viraram MEI ou são pequenas empresas que estão gerando trabalho, renda e obviamente... é sustentabilidade social claro, dentro do turismo, não é? E aí você vai fazendo toda essa compreensão, alinhavando aí esses critérios interpretativos, até chegar a você trazer também pontos de excelência da sustentabilidade para dentro do turismo. Perfeito, professora. E, assim, a gente tem mudado. A sociedade, ela pode parecer para alguns que não, mas eu acredito sempre, eu sou um cara muito otimista, eu acho que sempre que a gente está evoluindo. E os turistas, eles querem ter uma consciência mais tranquila também, na sua passagem pelo atrativo. Eles precisam estar pensando assim, de uma forma melhor, por exemplo, um turismo de baixo carbono. Ainda outro dia eu estava pegando um voo e um casal de franceses me falou assim, puxa, você conhece alguma entidade que eu possa doar uns óculos de graus? Mas eu perguntei, mas por quê? Não, porque toda viagem que a gente faz, a gente gera um impacto, né?
E, por exemplo, o impacto, por exemplo, em relação ao nosso voo, ao consumo dessa aeronave, a quantidade, se a gente quer pelo menos dar alguma contrapartida para cada vez que a gente se desloca, ou por lazer ou a trabalho. E aí eu né, assim, indiquei lá uma entidade para que eles pudessem doar lá umas lentes de óculos junto com as lentes e com os óculos completos, para que pudessem fazer pelo menos uma contrapartida. Ou seja, olha como é que é a consciência das pessoas. Exatamente. Já há uma mudança de comportamento de consumo baseado exatamente nessa história da economia, da sustentabilidade, ou seja, do aquecimento global, que é um tema que dentro do teu programa, então, deve fazer sempre pauta nesse aquecimento global. Verdade. E também trabalhando aí a questão, né, que você falou muito bem, chamou aí à tona, a questão do carbono, né, dos voos, aqui sempre refletido aquela possibilidade de você, turista, você que vai viajar agora do verão, você que vai passear com a sua família, evitar aquelas conexões, se possível, né, evitar aquelas trocas, né, sempre optar por um voo que não haja essa exacerbação de carbono, se vocês estão entendendo que é exatamente você extrapolar aquela possibilidade tolerável, né, do que o voo vai impactar no meio ambiente, né? Isso aí já está sendo considerado no mundo todo, inclusive também gerando as questões climáticas. Eu não sou contra, por exemplo, né, o barco, a lancha, né? Mas se puderem fazer um passeio de veleiro, onde o consumo é muito menor, e a contemplação também é sensacional. E as amizades, não é? Exatamente. Se puderem, ao invés de buscarem lá um jet ski e puderem fazer ali um passeio maravilhoso de pedalinho, né, ou de algum equipamento que gere menos consumo, eu acho que isso é pensar também do ponto de vista sustentável. Isso é pensar do ponto de vista de saúde também, né? Porque ao invés de a gente fazer... O meio ambiente é a nossa saúde, né? Exatamente. E também, por um outro ponto de vista, você falou muito bem aí dessa socialização, digamos assim, né? Compartilhar, porque nós agora estamos na era do compartilhamento, né? Nós compartilhamos tantas fotografias, imagens, né? Videozinhos que chegam pelo WhatsApp, né? Vamos compartilhar outras coisas também que dizem respeito mais de imediato à nossa vida, à nossa existência, à nossa saúde, ao nosso bem viver aqui, o período de existência que nós temos nesse planeta aqui, por algum motivo há, não é? Algum motivo há. E a senhora está falando desse negócio de compartilhamento, me traz aqui a lembrança dessas escolas de samba, né, que estão com uma pegada também sustentável, de reaproveitamento de material, reaproveitamento de resíduo, reaproveitamento das fantasias. Exatamente. Né? A escola especial passa aquele resto de material para as escolas mirins, que passam para outras escolas e de vem acesso. Mais novidade aí. E eu acho que é isso, assim, acho que essa reutilização faz parte dessa nova pegada. A gente precisa ter essa capacidade de trabalhar esses conceitos. Isso já tem vindo para o ambiente acadêmico. Tem o professor Felipe Brasil, da Faculdade Veiga de Almeida, que está orientando alguns mestrandos sobre exatamente essa questão de sustentabilidade para o carnaval. Tem o núcleo de sustentabilidade também, que o Canejo já teve aqui recentemente. Meus parabéns aí, que agora é doutor Canejo, né? Finalizou aí o doutorado do núcleo de sustentabilidade, que, como o nosso público já sabe, eu estou aí, ganhei, não é, esse presente de presidir 3 alas, né? Uma infanto-juvenil, a banda do Amigos da Barra e a Unidos da Tijuca, né? Uma ala só falando de sustentabilidade, né? E aí, essa proposta que você está colocando aí, ela vem de encontro exatamente todos os nossos propósitos, não é? E cada vez mais implantando de modo concreto essa visão de mundo a todos aqueles que, dentro desse aspecto de grandes eventos, né, estejam ali curtindo o evento, né? Você aproveita, curte o evento, tem essa reflexão, não é? Essa consciência ambiental, começa a participar e quando você vê, você já está dentro de um projeto, não é, de atitudes sustentáveis. É o que nós estamos precisando, né? Não é só você falar aquele blá 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 ou aquela coisa meio teórica demais, né? A reflexão é válida, mas assim, a sua atitude de não jogar
por incrível que pareça, aquele copo descartável no chão no carnaval, e isso desencadeia, né, a atitude, né, que você não mais vai fazer isso, né, um comportamento que vai influenciando o outro, né. A gente fala tanto dos influenciadores, né, é verdade. Tudo que a gente vê, a gente tem no virtual, não é? É a nossa batalha aqui, sabe, Maurício? É trazer para o real, né? Trazer para o real. Então, vamos compartilhar também aí a viabilidade de compartilhar um veleiro, né? Um carro, uma carona e por aí. Vamos fazer essa transformação aí da questão do comportamento, né? No caso, falei especificamente dos resíduos sólidos, que é um dos grandes itens, né? Vamos falar a verdade, né? Da cidade do Rio de Janeiro, inclusive do ponto de vista específico do comportamento do turista, né? O turista, quando chega em algum lugar que ele percebe que ali há um zelo da cidadania do local em relação ao resíduo, ele mesmo é um influenciador, né? Professora, ele passa a influenciar os outros turistas. Limpeza é segurança, limpeza, saúde, limpeza, assim, então a gente não é e nem precisa ter esses conceitos assim, só porque são bonitos ou elegantes ou porque estão na moda, né? Exatamente. A gente não pode ser eco-oportunista, né? Assim, exatamente, nem eco-chato nem também. Eco-chato, porque também isso atrapalha o desenvolvimento econômico e social, porque também, eventualmente, algumas áreas onde não são ocupadas, porque tem várias restrições de governo, aí o que acontece? Acontece que quando não há uma ocupação ordenada, acaba gerando uma ocupação desordenada. Então é preciso que a gente tenha o bom senso, né, para que a gente possa ter estabelecimentos que, ocupando aqueles espaços, cuidem daqueles espaços. Esse é o grande objetivo, né? É cuidar da água, é cuidar da situação, sobretudo do esgoto, né, do saneamento, que é uma situação ainda muito delicada na cidade do Rio de Janeiro, mas que é preciso que a gente possa estar falando sobre isso de uma forma mais aberta. Com certeza, sem tabus, né? Exatamente. Sem tabus. E nesse sentido aí que você colocou também, eu retomo aqui a questão dos influenciadores, né? Porque, por exemplo, você dissemina, digamos assim, nas aulas do carnaval, né? E aí nós já estamos com a nossa estrutura do projeto já montada, que é o movimento, né? Movimento projeto, né? Do movimento. Projeto Movimento Carnaval Sustentável e Limpo, né? Já estamos aí com 3, digamos assim, associações ou agremiações já envolvidas, já estamos nos encaminhando aí para os próximos, né, Lierge e tudo mais, a possibilidade já de fechar alguns contatos, justamente para que isso se torne, né, uma influência do bem, não é, uns para com os outros, né? Você vê o seu fulião, direito acaba quando começa o do outro, né? A questão não é só da sujeira, da limpeza, do descartável, mas a questão, por exemplo, da poluição sonora, né? Assim, que é um outro... E também dos dejetos, né? Você vê que se você tem uma ala ou você tem um grupo de folião que você observa que aqueles jovens ou aqueles adultos estão ali por algum motivo tomando uma atitude que ele não faça né, o seu pipi na parede, vamos falar português claro, né, na árvore, na rua, os outros já se sentem por propagação intimidados. Claro. Não, eu também não quero fazer pelo exemplo, é claro. É um exemplo. É aquele pessoal que está ali fumando na praia e joga aquela guimba de cigarro Exatamente. no chão. Né? Que essa população tem um pouco mais de consciência, porque tem pessoas observando. Aliás, a gente vive hoje um grande Big Brother, né? A gente está o tempo todo sendo filmado. Sendo observado por todos. Nossas atitudes, nossos comportamentos precisam estar sendo repensados, precisam estar alinhados com essa nova filosofia de vida. E você recebe aí um grupo de estrangeiros, né, por exemplo, ou de outros estados que chegam na praia e vê aquela sujeira, ele vai acabar relaxando, fazendo também, querendo ou não, até sem pensar de modo inconsciente. Ele viu, largou ali mesmo. É a mesma coisa aí, falando, né, trazendo à tona de novo aí a questão do carnaval. O sujeito bebe a cerveja no copo descartável, joga no chão, o colega dele que também já está alegre demais também um pouco, também vai jogar no chão também, e assim vai. Então a gente está tentando modificar esse paradigma aí, que é um paradigma que não vai atender em todos os sentidos, né, a questão, evidentemente, da sustentabilidade, mas o curtir o carnaval.
Claro. Curtir o carnaval. O carnaval tem que ser uma coisa com segurança, um evento, né? Com segurança. O carnaval tem que ter... Com saúde. Com saúde. Né? Saúde é o primordial, saúde em todos os sentidos. Com a consciência mais limpa também. Estar assim. leve para brincar. Você não consegue brincar estando pesado em várias circunstâncias, entendeu? Ou uma cidade suja com mau cheiro, você não se sente bem ali. E aproveitando esse gancho de carnaval aí, falando de sustentabilidade, uma dica, né? Aquela dica da purpurina, né, professora? A senhora sabe bem disso, né? É. O impacto da purpurina aí nessa... Vamos falar agora para as belas, né? As belas sempre querem ficar mais belas, né? Faz parte da mulher, não é isso? Então, aquela dica, você que já está pensando no carnaval, né? É isso mesmo, né? Logo assim que passa o Réveillon, né? Já fica, como é que vai ser a minha maquiagem, aquela coisa toda. Então, vamos procurar, porque já há no mercado aquela substituição, aquela estratégia de maquiagem, né? Que brilha muito, né? Que a gente gosta de brilho, não é assim? Que brilha, fica bonito. E usar o menos possível a tal da purpurina. Por quê? É linda, mas ela não é do bem mais. Foi identificado que purpurina ela... do mal, digamos assim. Por quê? Porque ela tem uma característica de se tornar um microplástico. E, querendo ou não, tudo isso acaba no fundo da praia. E o ecossistema marinho simplesmente está tendo um impacto incomensurável por conta nem do plástico. O pessoal fala, sacola plástica, né? Vê aquelas imagens da tartaruga, né, presa no saco plástico. O microplástico está sendo pior do que a sacola plástica. A realidade é essa. Então é preciso que a gente tenha essa consciência. Cientificamente falando. Isso tem que vir à tona. Porque o que acontece? Quando você chega na praia, você vê aquela praia linda, né? Aquela cor maravilhosa, aquele sol maravilhoso, aquela gente bonita, né? Rio de Janeiro. Mas os seus olhos não chegam no fundo do mar. É verdade. Então a gente tem Mas a purpurina chega, né? Mas a purpurina chega. A gente tem que trazer essa questão, aí quebrando os tabus, né? E conversar sobre muitas coisas, né? Inclusive também o arrancar das plumas e penas de aves, muitas delas em extinção, não precisa mais isso. Tudo agora é substituível, né? Nós temos uma criatividade empresarial em todos os sentidos. E até o empreendedor, né, que está nos ouvindo agora, que já quer pensar na sustentabilidade do ponto de vista de negócio. Olha aí uma dica. Opa, aí a oportunidade. E porque a gente imagina que mar, só com as tartarugas, agora em voga muito a questão do óleo, né? Sendo projetado aí no Nordeste, vindo já para o Sudeste, parece que já há manchas e resíduos de óleo no estado do Espírito Santo. E a gente acha que é só isso que é o impacto ambiental e reclama disso. E claro que isso é importante, precisa ser tratado, isso precisa ser cuidado, precisa ser multada essa empresa que deixou esse óleo todo. Mas e a nossa parte? Né? E a pequena purpurina, o pequeno saco, o pequeno canudo, o pequeno copo, que aí você vai juntando isso, dá um distúrbio muito maior para o sistema ecológico do que, às vezes, essas grandes intervenções. Exatamente. Lembrando aí que cada movimento, ainda que pareça ser pequeno, ele agregando aos milhões de pessoas que estão conosco aqui no Rio de Janeiro na época das festas, você vê que nós temos o Réveillon mais badalado do planeta, igualmente a festa de carnaval. A cidade do Rio de Janeiro tem uma realidade assim de antropologia cultural ou de história cultural muito forte. Nós temos 2 festas que são as maiores do planeta. A ficha tem que cair. Tem que cair. Nós não podemos estar, por exemplo, em segmentos aí, digamos aí, do terceiro setor, sem essa visão. Não é? Nós temos que estar ainda puxando aí mais uma vez o termo compartilhamento, né? Que é aquela pessoa, né, que tem aquela necessidade econômica, que ainda não se posicionou, não é? Nós estamos em crise no país, crise política. Por que você não vira o seu olhar para essa área? Você é mulher que é criativa, mulher empreendedora, quer empoderamento, olha aí, olha o espaço aí aparecendo. Essa área é realmente incrível. Essa área, ela é uma área infinita, a partir do momento que você acompanha, faz um levantamento na internet, vai lá no Google, não é isso mesmo, faz uma pesquisa, onde você pode entrar com a sua criatividade, aquele jeito, eu sei fazer uma maquiagem dessa forma, eu sei fazer uma fantasia que não precisa arrancar pluma do animal. E, professora, quer saber os números para essa turma empreendedora? Sim. 7,5 milhões de foliões divididos entre 660 blocos no período do Carnaval Carioca. 2,5 milhões de visitantes e moradores e participantes do maior Réveillon do mundo.
Olha o potencial de negócios, né, para que essas empreendedoras, esses empreendedores possam pensar em soluções sustentáveis e, ao mesmo tempo, que gerem o brilho que todo mundo quer, né? Exatamente. Traga a sua ideia aí no Réveillon, não é? Já peço aqui até o Maurício, aí a possibilidade de um espaço, né, instituído. Se você, pequeno empreendedor, tem uma proposta, vamos ver um espaço, um stand. Buscar um canal de inovação. Vamos botar uns estandes ali em Copacabana, Ipanema, para que aquele empreendedor que está, né, com aquela ideia maravilhosa possa dar visibilidade. Nossas ações já começaram assim de alguma forma, pequenininho, mas assim achei muito interessante. Uma equipe nossa lá da Rio Tour, ela descobriu a possibilidade de sermos pontos de coleta daqueles lacres das latinhas e também das tampas de PET, né? Essas garrafas PET. E a gente já começou a fazer esse movimento. Somos hoje um ponto de coleta, ou seja, aquele espaço dá emprego para quem busca aquele material, aquele alumínio, e ao mesmo tempo a gente se sente muito feliz em poder estar juntando esse material e trocar, porque quando a gente entrega essa quantidade de lacres e de tampas, a gente troca isso por cadeira de roda para quem precisa, por muleta para quem precisa. Então, todos esses elementos eles se juntam em prol da sustentabilidade, da coletividade, exatamente, do compartilhamento. É isso aí, compartilhe e seja um influenciador aí nessa perspectiva. Quer ver uma outra coisa também que é interessante? É quando você faz uma proposta dessa, a outra pessoa que ainda não tinha tido esse insight, ele acaba sendo atraído. Então, você vai gerando, né, um alinhamento de interesses, né, do ponto de vista positivo, objetivos na área do empreendedorismo, que vai resultar em todas essas lutas que nós temos, né, pela sustentabilidade inclusive social. É aquela pessoa que está lá na Zona Norte, lá na Zona Oeste, que já, né, fala para a gente assim: professor, acho tão lindo o Pão de Açúcar, nunca fui. É verdade. Não é? Não. Porque vamos compartilhar qual é a empresa, né, que isso é sustentabilidade social também, né? Faça o seu projeto, olha, vamos liberar 30 ingressos para a escola, o CIEP tal, as professoras tal, vamos liberar tantos lugares dentro para fazer essa... Mas, professora, olha só, a Diga. gente sabe que a mídia, de um modo geral, ela tem dado muitas notícias negativas, mas ela esquece muitas vezes de espalhar as boas novas. Então, por exemplo, né, assim, qualquer escola municipal que queira levar suas crianças para o aquário, né, o Aquarrio recebe. Olha aí, notícia. Olha essa informação, porque como eu sou educadora, claro, né, as professoras estão todas nos ouvindo, né, muitas vezes não tem a informação, não é? Pois é. Não tem informação. Mas nunca Maurício foi Verne, negado diretor, nenhum pedido pelo aquário para que as escolas municipais possam estar conhecendo esse crianças, aquário. O Carlos Favoreto já realiza também isso, as crianças vão lá também. O Carlos Favoreto faz uma coisa a mais ainda. Transporte, né? Além do transporte, eles fazem uma oficina para que as crianças possam virar em algum dia, ou sonhar em algum dia ser jogador profissional. Do então golfe, eles treinam, tem uma atividade exatamente lá, ali, tem uma escola profissionalizante para o menino do golfe. O trem do Corcovado com o Sávio Neves. Tem a liberação de ingresso. Tem liberação também de ingresso para a escola. Agora vai vir a roda gigante aí, vamos ver se a gente consegue também. O Pão de Açúcar faz esse movimento. É claro que tem uma limitação desses convites. Tem uma logística isso. Desses ingressos, tem uma solicitação formal, etc. Mas, normalmente, o que cabe também é aos nossos coordenadores escolares poderem ter esse interesse. Exatamente. De despertar turismo nessa criança. Cultural. Exatamente. Eu vejo ainda ontem, né, a exposição no CCBB, incrível. Fico muito feliz quando eu vejo aquela volta no quarteirão de pessoas querendo ver ali uma exposição. Isso é incrível. E eu vejo ainda isso que naquela minha percepção, ainda pouco, acho que acontece pouco,
Eu gosto quando, por exemplo, a gente tem a oportunidade de ir a um museu na Europa e vai ver aquele grupo de crianças sentadas, ouvindo, pensando na possibilidade de se descobrirem ali, de terem um clique na vida, né, a partir daquele processo. E aí, falando em clique, né, ainda aproveitando o Marcelo Spillman, que foi uma inspiração para a gente essa semana, ele falou assim, puxa, eu queria que essas crianças pudessem ter um clique dentro do aquário. Ou seja, quando elas visitassem um aquário, que talvez elas pudessem pensar em ser um biólogo marinho, que possam ser um engenheiro florestal, que possam ter cliques de sensibilidade para que possamos ter assim, uma sociedade um pouco menos partida. Eu acho que é esse o grande objetivo da sustentabilidade, é garantir essa sustentabilidade social, financeira, mas baseada na cultura, nos valores, exatamente, na educação. Que eu acho que esse que é o grande ganho. Esse é a grande estratégia. Professora, assim, meu lema lá na Rio Tour é o seguinte: a cidade só será boa realmente para o nosso turista se antes for boa para o nosso cidadão. Esse é o nosso lema. Parabéns aqui dentro da nossa história ali dentro, que é porque justamente não adianta eu criar um impacto enorme e positivo lá fora e aqui dentro a gente não conhece os nossos equipamentos turísticos. Então a gente na Rio Tour tem um programa muito bacana com a Guarda Municipal. Por exemplo, todo guarda municipal que pertence ao GAT é o Grupamento de Atendimento ao Turista. Eu vejo ele como sendo um grande anfitrião da nossa cidade. Ele tem um trabalho brilhante, porque em qualquer lugar que a gente vá, o policial é aquela referência para a gente. E o nosso guarda municipal, faço questão que eles visitem. Visite o Pão de Açúcar, visite o Trem do Corcovado, faça uma visita ao aquário, conheçam um ônibus de double deck passeando pelos pontos da cidade, indo para a Escadaria Celarón. Aliás, Escadaria Celarón. Um outro programa que aconteceu recentemente, também capitaneado lá por um grupo chamado Liguia, que é uma liga de guias de turismo da cidade do Rio de Janeiro. É uma pessoa incrível que está coordenando esse projeto. Aliás, 2, 3, não quero nomear muitos, mas Arnaldo, Bichucher, ele tem trazido um conceito de... A senhora já ouviu falar em crowdfunding? Sim, crowdfunding. Exatamente. E isso, a famosa vaquinha. A vaquinha. Só que nesse caso, especificamente, eles fizeram um trabalho incrível que é da revitalização da Escadaria Celarón. Mas não com um crowdfunding, mas com um meeting funding, que é o seguinte: para cada real que a gente, enquanto sociedade, puder prover para a revitalização da escadaria, o que acontece é que o BNDES dá 2. Ou seja, cada um que a sociedade der, o BNDES entra com 2. E nesse primeiro possibilidade, eles já reuniram ali mais de R$140 mil para começar o início do processo de revitalização. É logística econômica maravilhosa. Reversa, né? Assim, de fora para dentro e, obviamente, trabalhando essa questão, mais uma vez, de sustentabilidade, economicidade, compartilhamento, pertencimento. Né? Pertencimento, né? O cidadão carioca, não é? Principalmente o que não está tão conectado assim, às áreas ditas turísticas mais tradicionais, né, como Copacabana e por aí vai, eles têm que ter esse engajamento, né, também com uma atitude própria, e vir trazendo as suas propostas para esse pertencimento, né? Tem que ser uma via de mão dupla, né? O Estado, os órgãos, né, vão fazendo essa infraestrutura e o cidadão vai percebendo, vai acessando, né, e aquilo vai formando, né, um pensamento coletivo maravilhoso, onde a cultura vinda do turismo e vinda de áreas, digamos assim, não formais, e aí eu vou puxar um gancho, Maurício, se você me permitir. Eu atuei em museus durante muitos anos, não é? Trabalhei com educação não formal muitos anos. Que bacana. E essa colocação do clique, eu vi muitas vezes, né, porque a criança tem todo um estudo para isso, não é o momento, mas as áreas aí da academia, pós-graduação, mestrado, tem até mestrado nessa área também, mestrado, doutorado, eles estão muito conectados já a essa investida da educação à questão não formal, e já se sabe por A mais B que o sistema de ensino-aprendizado por esse caminho é completamente diferenciado do de sala de aula. Ambos são importantes e ambos são distintos. Mas que, devido à ludicidade, digamos assim, ao momento dele estar um pouco mais informal, o aluno, né, esses cliques aparecem.
Claro. Não é? E como fazer um trabalho de educação não formal via turismo cultural, ou ecoturismo, né? ou turismo e sustentabilidade, isso aí é um caminho fantástico para os educadores que vão ter o turismo como uma verdadeira, digamos assim, estratégia de ensino-aprendizagem. E quando a gente mistura educação com entretenimento, né? Assim, aí fica maravilhoso. Mais fácil aprender. E aí eu acho que hoje o papel de nós todos, professores, é tornar esse ensino mais prazeroso, né? Que possa suscitar a possibilidade deles acharem que aquilo ali não é castigo, que eles não estão ali por conta de uma nota, porque eles não estão ali só por conta de um resultado. A gente precisa educar essas crianças. Nós estamos passando por uma revolução, né, na educação, né? Todo o sistema de educação ele vai passar pela experiência dessa revolução tecnológica, não é? Evidentemente, do ponto de vista existencial humano, né? Até onde a tecnologia é a favor, prejudica, também há muito afastamento, né? A gente sabe de casos específicos de famílias inteiras que nem se fala, né? Do quarto, o jovem manda uma mensagem para a mãe que está na cozinha, não é? Então, isso tudo nós vamos ter que passar por isso, como passamos historicamente por várias coisas. E vamos passar por isso também. Eu acho que a gente tem hoje um modelo educacional do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Em algum momento isso precisa se alinhar. Se alinhar, exatamente. E o turismo do ponto de vista educativo, ele é um caminho, uma porta aberta para a prática do educador, não é? A prática do educador, e aí vem o clique. Vem aquele menino que nunca ouviu falar em ser um biólogo marinho, porque ele nem sabia. Um mergulhador, uma profissão e ele está lá longe, está lá no filme, né, que ele assiste em casa, e de repente está ali perto. Né? Veio aqui uma professora também, que a gente tem até uma parceria com ela, que ela é chefe do departamento de cavalo marinho. Que bacana. Aqui na Universidade do Rio de Janeiro. Né? Faz um trabalho divino, só com cavalos marinhos. Né? E aí a gente vai até fazendo aí uma parceria para gravar lá no laboratório dela, porque a concreticidade de você visualizar todo um trabalho sobre a questão do meio ambiente, na especificidade da biologia marinha, assim como é lá com o Marcelo, a grandeza da reação das crianças, dos adolescentes, é um negócio impressionante. Com certeza, e o potencial de desenvolvimento, né, daquele futuro profissional que vai fazer as coisas com mais paixão, que também eu acho que é sustentabilidade do nosso tempo, entendeu? E é meio ambiente, é sustentabilidade direta voltada para a questão ambiental. Professora, né? Quantas pessoas tem na vida fazendo aquilo que não gostam, entendeu? Assim, demais. Porque não tiveram talvez esse clique, não tiveram esse orientação. Olhar, uma boa orientação, a experiência de sair fora do muro, não é? Assim, atrás do muro, extramuro, o que você viu? Então, acho que o que a gente tem como objetivo, finalidade mesmo, enquanto educadores, enquanto empresa de turismo, enquanto gente, né? É fazer com que as pessoas possam cada um veja o seu... E que a gente possa ser essa ponte para isso. Exatamente. Onde você se identifica no turismo escolar de cunho cultural, você se identifica com um trabalho de ecoturismo, né? E por aí vai, turismo cultural formal, mais tradicional. Onde é que você... As arquiteturas do Rio de Janeiro são maravilhosas, né? E onde você se identifica para que o turismo não seja só uma, digamos assim, uma obrigação de válvula de escape, não é? É aquele sujeito que ele bota no ponto zero, bota as crianças no carro, vai para a praia, mas ele não sabe nem muito bem o que ele está fazendo. Ele vai lá, bebe cerveja para caramba, as crianças correm para lá e para cá, depois ele bota no carro de novo e entra com as crianças e chegou em casa. E o que ele aproveitou ali? Não, tudo bem, lazer, diversão, né? Pegou sol. Não, eu estou entendendo tudo isso, mas até que ponto esse automatismo de ter que fazer, não é? Não, eu tenho que sair com as crianças, vou sair com as crianças. Não pode ser mais assim, é outro âmbito também que a gente tem que interpretar o turismo, não como uma coisa que você vai lá, o que eu tenho que fazer, que eu tenho que estirar a cabeça. Não. Você tem que fazer o turismo consciente. E, professora, aproveitando essa palavra, de novo, consciência, quem tem ajudado a gerar essa consciência, sobretudo para o empresário, por exemplo, o Senai. Né? O Senai, junto com o sistema Firjan, né? A Firjan em cima, o Senai embaixo, Carlos Magno, e tem um projeto de inovação chamado Sou do Rio. O que é esse projeto Sou do Rio?
é que, por exemplo, o quiosque, o hotel, que ele compre projetos e produtos que sejam fabricados no estado do Rio de Janeiro, ou seja, garante uma sustentabilidade local. Eu vou usar um plástico. Quem é que produz plástico no estado do Rio de Janeiro? Sacola. Vamos contratar deles? Porque isso também garante uma sustentabilidade financeira, que é muito importante. Com biodegradabilidade baixa. Exatamente. Né? Quem é que produz papel? Né? Então, vamos comprar do nosso... Ou seja, diminui a questão do transporte, da logística, melhora a questão do acesso e da proximidade, e isso fortalece os estados. Então é um projeto chamado Sou do Rio, vale a pena nosso ouvinte estar ligado. Ou seja, é o empresário comprando de fornecedores e produtores do nosso estado. Né? E que em São Paulo aconteça isso, e que no Espírito Santo aconteça isso. É claro que, eventualmente, a gente não é autossuficiente na produção de todos os produtos que precisamos. Sim. Mas aqueles que temos ao nosso redor, né, que possam estar sendo consumidos por nós, não é isso? Exatamente. E, Maurício, como é que está a nossa rede hoteleira? Né? Nós temos aí grandes hotéis assim de first class, não é? Agora no Rio de Janeiro. Vamos conversar um pouquinho? Vamos sim. Agora na semana retrasada, a gente teve a felicidade de reinaugurar o antigo Hotel Nacional, né, com, 400 unidades habitacionais, um hotel, né, com a história de São Conrado, com a história daqueles espaços incríveis onde Madonna se hospedou lá, tocou lá dentro do Teatro Nacional. Agora, mais essa semana recente, a inauguração do Fairmont no Posto 6, né, da cadeia Accor, que está investindo bastante. A cadeia Accor também está investindo naquele Largo do Boticário, ali no Cosme Velho, aquele Largo do Boticário. Sim. Vai ser agora um grupo de hostels, de equipamentos turísticos para um outro público especificamente. E essa semana ainda o B2B ali em Botafogo também, um novo hotel. Bem, a gente tem novidade no Rio, hein? O Rio vai bombar em 2020. Às vezes você vai ter que voltar aqui mais vezes, porque além da inovação aí do sentido conceitual da palavra, são novidades literalmente, né? Novidades, né? A gente está tendo aí um evento agora acontecendo até o dia 17, que é o evento STU Open, né? Que é um evento de skate, mas que tem uma pegada de sustentabilidade, que tem uma pegada também de mobilidade, acessibilidade, que é uma outra palavra que precisa estar dentro do nosso radar aqui. Né? Sustentabilidade, acessibilidade, são palavras de ordem que as cidades inteligentes elas têm utilizado. Cidades inteligentes, já ia chegar lá. Smart cities, cidades inteligentes. E que isso não seja só um conceito moderno, mas que seja uma prática moderna. E é viável, não é? Esses conceitos todos saindo da academia, a gente percebe que eles são viáveis. Eles conseguem se concretizar na sua frente. A partir do momento que você tem uma atitude e você faz dessa atitude uma propagação, multiplica, faz pelo exemplo, né? Você vê acontecer. E aí, professor, aproveitando esse espaço desse teu programa tão importante, né, de sustentabilidade, neste momento, né, existe uma mídia muito negativa do Brasil sobre queimadas, desmatamento na Amazônia, não é isso? Além do vazamento de óleo nessa costa brasileira. Mas o que acontece é o seguinte, a gente precisa também falar que o Brasil é um dos países mais protegidos do mundo. Eu não sei se a senhora sabe disso, com mais de 63% do seu território preservado por lei. E isso traz para a gente assim, a capacidade de pensar nessa biodiversidade. O quanto que a gente precisa preservar e só conservação, olha só, 8.300 quilômetros de costa que nós temos. Então, a gente tem um Brasil que está muito bem do ponto de vista... Brasil azul também, Brasil, né? Azul, Cabo Frio, nós temos recentemente, aqui o trabalho com a bandeira... nosso, que é a educação azul. E a bandeira azul, né, do Oceano Limpo, Cabo Frio acaba de receber na praia do Peró, né, a bandeira azul, que poucas as praias no mundo... Fala para o público, Maurício, o que é a bandeira azul? A bandeira azul é um selo, né, de qualidade de água, de limpeza, né, que é um selo internacional, e aqueles amantes da natureza buscam sempre esse destino da bandeira azul, ou seja, a gente
perdeu recentemente, mas vamos recuperar a Prainha. A Prainha também era uma das praias que tinham o selo da bandeira azul. E agora a gente vai tentar recuperar isso com essa consciência. Eu acho que é nesse formato que a gente avança, professora. É isso aí, Maurício. Nós estamos aqui já finalizando o nosso programa de hoje. Essa conversa com o Maurício Werner, diretor da Rio Tour, evidentemente, tem que continuar. Vai ser convidado aí as nossas próximas agendas, verificar, para darmos continuidade, porque o turismo é muito rico. O turismo tem uma característica, uma potência, inclusive do ponto de vista de compreender as políticas para o turismo. Não é? Que nós temos que abordar isso também. É verdade, as políticas para o turismo, as políticas para as pessoas. E aí eu queria agradecer também ao meu presidente, o Marcelo Alves, que sempre me dá essa autonomia de poder falar na rádio, falar na televisão, expor, porque ele fala que turismo é marketing. E muitas vezes a gente não pode ter aquela percepção de que marketing é aquela arte ou a ciência de fazer a gente comprar aquilo que a gente não quer, na época que a gente não pode, com dinheiro que a gente não tem, para mostrar para quem a gente não gosta, uma pessoa que a gente não é. O marketing hoje está mais inteligente, hoje o consumidor está mais inteligente, está mais exigente, a gente precisa estar se adequando a esse neoconsumidor. É isso aí. Então, nós estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a presença de Maurício Werner aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes AM 1360, num sábado lindo, já chegou agora também, já esteve no festival do skate, STU Open. No STU Open, veio direto para cá para nos conceder essa entrevista maravilhosa. Muito obrigada, Maurício. Sempre nos apoiando, sempre participando, não abre mão de estar sempre com as pessoas que estão agregando aí os valores, a cultura, a educação, o turismo no Rio de Janeiro. E você, ouvinte do programa Por Dentro da Sustentabilidade, e você aí que está no Facebook, que está no Instagram e que está acompanhando também essa live, fique mais ainda por dentro da sustentabilidade. E agora sabe como? Fazendo turismo sustentável. O turista sustentável é o que está fomentando as novas ferramentas do turismo para a nossa cidade. Nós precisamos olhar para o turismo com um novo olhar. E é você que vai ter essa atitude e propagar esse conceito. Até o próximo sábado com o programa Por Dentro da Sustentabilidade. E vem para o Rio. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.